Oi, gente, vamos continuar falando aqui da adrenal agora, glândulas endócrinas, sistema endócrino. A ilustração sobre a parte da tireoide, que seria a síntese dos hormônios, né, que vai lá no coloide e tudo, eu vou falar amanhã na live, tá? Não vou ilustrar por aula, não. Então, amanhã lá na live, durante a live eu faço certinho, com caneta e tudo, pra entender, tá ok? Porque vai ficar muito extenso, aí não vai dar pra fazer um vídeo, um IGTV mais curto, né? Senão, quando fica muito extenso, fica até chato, né? Você olha o vídeo, nossa, caramba, 20 minutos, que saco. Sendo que IGTV só pode ser 15, né? Mas... Bom, continuando. Então, a adrenal, ela vai ficar lá perto dos rins, certo? A adrenal, ela é formada pelo córtex, que fica assim pro lado de fora, né? E depois nós temos dentro, que é a medula. No córtex, vão ser formados dois hormônios, que é o cortisol, que está na classe dos glicocorticoides, e a aldosterona mineralocorticoides. E na medula, vão ser formadas a epinefrina e norepinefrina, que são as catecolaminas. Então, lembrando do mecanismo de feedback, né? Tá? Aí. O hipotálamo, ele vai liberar um hormônio chamado CRH, que vai lá na adenohipófise, vai estimular a adenohipófise a produzir o ACTH e secretá-lo. Esse ACTH vai lá no córtex da adrenal e vai produzir o cortisol. O cortisol, quando ele já está produzido, né, já está numa quantidade suficiente, vai avisar para o hipotálamo, falar, ó, hipotálamo, não produz mais o CRH porque eu já estou produzido e eu já estou funcionando aqui no organismo. Então, não precisa mais estimular a adenohipófise a produzir o ACTH porque eu já estou aqui, tá ok? Depois nós temos pela angiotensina, que vai estimular o córtex da aldosterona. Aí a gente já vai falar sobre sistema renina, angiotensina, aldosterona em relação à pressão arterial. Quando baixa a pressão arterial, aí o rim produz a renina. Então, isso daí vai ser explicado, acho que aqui mesmo nesse GTV, mais pra frente. E o sistema nervoso autônomo simpático também vai estimular aí a medula a produzir as catecolaminas. Então, como que é realizado, como que são a síntese dos hormônios glicocorticoides? Então, primeiro você tem a liberação do ACTH, né? Então, tem a liberação do ACTH pela adenohipófise, né? Que vai ser um hormônio adenohipofisário. E aí, ele vai estimular o córtex a produzir o cortisol, né? Tá ok. Então, como que faz a síntese desses hormônios? A liberação do ACTH, o ACTH vai chegar lá na célula e vai ter um receptor. E aí ele vai se unir a esse receptor, certo? O ACTH se une ao receptor de membrana e aí ocorrem inúmeras reações dentro da célula. Como, por exemplo, vai ter uma absorção do LDL. Então, vai ter a absorção do LDL, que é um lipídio de baixa densidade, né? E depois, síntese do colesterol. Aí esse colesterol, ele vai lá para a mitocôndria, né? Ele vai ser produzido e depois ele vai ser direcionado à mitocôndria. A mitocôndria é onde vai ocorrer a formação do cortisol, né? Então o colesterol vai para lá, aí ele vai ser clivado e aí vai formar o cortisol. Quando ele é formado, ele é liberado imediatamente, tá ok? Ele não é armazenado, não fica armazenado lá não. Formou, foi liberado, tá ok? Então é aí. Então chega, né, o ACTH no receptor, ocorrem algumas reações dentro da célula, como por exemplo, a absorção de LDL e depois vai ter a síntese do colesterol. Esse colesterol vai ser transportado para a mitocôndria, onde vai ocorrer várias clivagens nele e vai formar o cortisol. E aí o cortisol já é liberado dessa célula, tá ok? Então, nós temos o cortisol e a aldosterona, né? O cortisol e a aldosterona é formado lá no córtex da adrenal. Como eu estava falando, eles são
hormônios lipossolúveis, certo? Então, a estrutura dele é lipídios. Se eles têm estrutura como lipídios, para eles serem transportados no sangue, onde o sangue ele é composto por água, né? Então, o lipídio não consegue se misturar na água. Então, para ele ser transportado, ele precisa de proteínas transportadoras, que nós temos a transcortina e a albumina também, certo? A albumina, ela também trabalha com menor afinidade na tireoide, mas ela também vai trabalhar também trabalha com proteína transportadora na adrenal, tá ok? Então, o cortisol, que ele é um dos hormônios da adrenal, a maior parte vai estar ligada a proteínas, e a aldosterona vai estar mais livre, vai andar mais livre, sem proteína. A metabolização é feita no fígado e a excreção é pelos rins. Então agora, para finalizar essa parte da aldosterona, quais são os efeitos fisiológicos da aldosterona? Então nós temos equilíbrio eletrolítico e pressão arterial, e aí que vem o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quando quando a pressão arterial ela baixa, o rim ele vai formar a renina. Essa molécula, ela vai transformar a angiotensina em angiotensina 1. E depois essa angiotensina, ela vai se transformar em angiotensina 2, certo? Essa angiotensina, ela vai estimular lá na córtex da adrenal a produção de aldosterona. E essa aldosterona, ela vai lá no rim, vai falar para aumentar a retenção de sódio. Então vai acontecer o quê? Aumentar a retenção de sódio, excreção do potássio, acontece muito isso. E com isso vai aumentar a pressão arterial. Por isso que é um efeito cascata. Ele começa produzindo, né, a renina, que vai formar angiotensina 1, angiotensina 2. A 2 vai lá no córtex da adrenal, fala, ó, produz aldosterona aí. A aldosterona é produzida e aí ela vai falar pro rim reter sódio e excretar potássio. E aí acontece o quê? Aumenta a pressão arterial, aumenta a retenção do sódio e com isso aumenta a pressão arterial. Por isso que fala que a aldosterona tem muito a ver com pressão arterial, né? Porque tem todo esse sistema cascata, renina, angiotensina, né? Até finalizar, né? Aldosterona tendo a excreção de potássio e hidrogênio e retenção de sódio, que vai aumentar aí na pressão arterial. Tá ok? Então essa daí é a aldosterona. No córtex, né, da adrenal produzidas as aldosterona. E depois nós temos o cortisol, que é outro hormônio também, que é o hormônio do estresse. Então, animais muito estressados têm muito cortisol, né? E aí o que ocorre? Ocorre um controle do metabolismo, só que aí ele é totalmente contrário à tireoide. Tem a gliconeogênese hepática, que é a formação de uma nova molécula de glicose. Então vai aumentar a glicose circulante, ou seja, ele vai colocar glicose lá no sangue. Então vai ter glicose circulante sempre, o cortisol, porque o animal tem que estar em alerta, ele está nervoso. Então, né? Então, ele coloca a glicose no sangue, tá ok? E tem um efeito anti-insulínico, porque a insulina, ele vai absorver, vai pegar a glicose e levar para as células, certo? Agora, o cortisol é ao contrário. Ele é anti-insulínico, ele vai manter a glicose lá no sangue, que vai ficar lá, certo? E também ocorre o processo de lipólise, porém ela não ajuda porque ocorre uma redistribuição de gordura, na verdade, né? Que aí nós temos a gordura visceral, gordura do fígado, né? E no abdômen. Então, o que ocorre é uma redistribuição de gordura, tá ok? Não que o animal vai ficar magro, ele redistribui. Ele vai distribuir lá para o fígado e para o abdômen, que são gorduras muito importantes em relação a doenças, né? Então é muito ruim mesmo. E catabolismo proteico, ou seja, eu tenho uma proteína, que é uma estrutura mais complexa, e eu vou quebrar, formando aminoácidos. Tá ok? Então ele é diferente do anabolismo proteico que é ocorrido na tireoide. Bem diferente.
Também ele é diurético, vai aumentar a excreção de água pelos rins. A pessoa que é muito nervosa sempre vai no banheiro. E o estômago estimula a secreção do suco gástrico, que é mais ou menos parecido ao sistema nervoso autônomo simpático. Pode ver que quando você tá nervoso, você fica com gastrite, queimação no estômago. Certo? E o sistema imunológico de uma pessoa que fica extremamente estressada, ela tende a baixar as defesas dela. Então ela fica mais, né, doente e tal. E ele também é usado como... A cortisona, ela é usada como medicamentos imunossupressores. Por exemplo, um animal está com alergia. A alergia é o sistema imunológico desse animal mesmo que está tendo uma reação contra uma molécula diferente do organismo dela. Então, por isso que ocorre a alergia, né? Porque é tipo uma proteção. Então, o imunossupressor, esse medicamento, ele vai fazer o quê? Ele vai chegar e a finalidade dele é diminuir a eficiência desse sistema imunológico. Então, ele vai diminuir. E aí, a alergia vai diminuir também. Só que aí tem que ser muito bem regulado, né? Porque tem que diminuir a defesa daquele sistema imunológico ao ponto que beneficie o próprio ele, né? A própria pessoa, o próprio animal. Tá ok? Então, tudo isso daí tem que ser muito bem controlado. Bom, gente, fica por aqui. Depois a medula adrenal, provavelmente aí eu já passo amanhã na live. Senão eu vou ficar fazendo vários vídeos aí. Deixa pra live, então. Tá ok? Boa noite aí pra vocês. Bom estudo.